Alô, presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem à nossa sessão, bom dia. Cidade de Pelotas, no dia de hoje, até o jornal Diário da Manhã falou em tom de, não sei se ironia, cansaço, ou uma simples constatação, mas a manchete é: greves, mais uma. Os municipários estão em greve, o SANEP está em greve, o Hospital São Francisco em greve, Pronto-Socorro, Eterpel. E a Câmara acaba sendo o lugar onde os grevistas vêm ou buscar ajuda, ou dar visibilidade para os movimentos e tal. E eu acho que os vereadores, de uma maneira geral, experimentam, além de uma sensação de impotência, né, de não poder intermediar, de não poder intervir, né, e às vezes nem intermediar, eu tenho certeza que cada vereador aqui gostaria de fazer mais pelas greves, né. Gostaria de poder, sei lá, aproximar mais durante o conflito, ou mostrar de forma mais enfática onde é que está o furo do discurso, né? Onde é que está a condição de atender a greve, enfim. Mas eu noto que a gente não é esse mandato, nem esse ano, nem esse governo. É um processo que eu acompanho há bastante tempo. As pessoas vêm aqui e cumprem a tarefa de dar visibilidade, de mostrar para a cidade e tal, de discutir com os vereadores, os representantes, né, essa coisa toda. Mas eu acho que saem daqui e a gente perde de novo enfim, essa condição de ajudar. Fica só o palco para dar visibilidade, né. E eu vi ontem eu tive que viajar, a convite da prefeitura lá de Bagé, eu fui a Bagé ontem. E hoje eu peguei os jornais de ontem e de hoje, olhei, e me veio uma sensação de que talvez nós deveríamos, os vereadores, o máximo de vereadores, dar uma parada e dar uma pensada nesse processo aí, né, entre nós mesmos. Porque senão a gente vai ficar repetindo um processo que a gente sabe onde é que vai. Ou a prefeitura, no caso, por exemplo, do SIMP e do SANEP, ou a prefeitura, são 3 caminhos, não tem outros. Ou a prefeitura atende e a greve acaba, ou os acirramentos de algumas greves levam a prejuízos sérios, todo mundo sabe disso, ou, para mim, o pior caminho, há um cansaço dos movimentos e eles recuam como se a greve foi só um grande desgaste, né? Eu não estou querendo, com esse discurso aqui, chamar a responsabilidade para a Câmara. Não é isso que estou dizendo, ou aumentar a responsabilidade da Câmara. Mas eu acho que se nós aceitamos, paramos, trancamos pauta, paramos nosso trabalho aqui para atender os grevistas, acho que nós temos que fazer mais do que isso. Eu não sei exatamente o que, mas eu gostaria de provocar os vereadores. Hoje de manhã eu peguei os jornais de ontem e de hoje, fui olhar, e aí um jornalista botou assim, ó: novamente os municipários vão para a Câmara, não sei o quê, né? Agora o presidente da Câmara me chamou ali para me dizer que está preocupado com a intermediação da greve. E eu disse para ele: olha, eu vim para cá exatamente com isso, assim. Qual é o nosso papel nessa história? Se não, a impressão que dá, e isso é uma coisa que me incomoda, é que a gente é um mero, não quero usar uma palavra depreciativa aqui, mas é uma coisa que não tem sentido. As pessoas vêm aqui, apostam nos vereadores, a impressão que passa, eu acho, que a gente não faz nada. A gente oferece um palco, não mais oferece mais do que isso. Então, a minha preocupação é a seguinte: a pergunta é: o que nós, vereadores, podemos fazer mais por esses movimentos, do que oferecer um palco aqui, importante,
justo, não estou contra isso, pelo amor de Deus, não digam que eu sou contra que venham aqui, venham todos os dias, todos, não é isso. Mas eu acho que a Câmara tem que ser mais do que isso. Não sei se ela vai conseguir, mas eu gostaria de provocar, ontem na reunião, aliás, antes de ontem na reunião do SANEP, aqui em cima, com o sindicato, eu acho que foi um momento bom aquilo ali. Foi um momento bom, né? O sindicato, direção do SANEP e os vereadores, mas ali apareceram coisas que ou a gente leva a cabo, ou é uma conversa de bar, o resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, vou começar por mim, para achar que o meu é mais importante, mas não é que o meu seja mais importante, é que eu vou me lembrar primeiro do que eu disse. O que eu disse lá? Eu disse que há um problema, que eu nem sei se é o central ou maior, mas há um problema. O lixo vem, o tratamento do lixo, o transbordo do lixo, o destino final do lixo, resíduos sólidos, está destruindo o SANEP, o custo do lixo. Tá, eu disse isso. Então, nós temos que... Isso é verdade, Ivan? É verdade, os outros vereadores concordam com isso, então vão dar um jeito nisso. O vereador Anselmo disse uma frase, para mim, muito forte ali. E ele evocou a condição de... Quem conhece, foi prefeito 2 vezes, né? Ele disse, o SANEP tem condições de oferecer mais do que 6,7. Pô, a gente não pode ouvir isso e ficar assim, tem que ver. Anselmo, nos mostra que nós vamos para cima. Eu quero mediar agora indo com isso nas mãos. Ou então os vereadores, Ivan, como é que é essa história aí? Por que tu acha que o lixo, tu que falasse isso lá? Me mostra, se é verdade, nós vamos ter que ter coragem. Senão o SANEP, e aí depois não adianta, entendeu? Depois não vai adiantar. Depois que o SANEP estiver destruído, que eu acho que está caminhando para isso, minha opinião. Os gráficos de aumento do custo do SANEP, em 10 anos, foi de 8 vezes. 8 vezes. E eu não fiz a conta, mas nos últimos, de 2012 para cá, deve ter sido, sei lá, muito mais do que isso. Deu um pulo. Já está em 38%. Daqui a pouquinho o SANEP vai gastar mais com lixo do que com o pessoal, que já está que é 42%. Daqui a pouquinho, daqui a poucos anos. Todo mundo sabe que a cidade está aumentando, os condomínios, não sei o quê, o lixo aumenta cada vez mais, e esses contratos também têm reajustes. E o SANEP não aumenta a sua receita. Eu acho, ontem eu disse, vocês podem passar para a história, vocês como quem destruiu o SANEP. Falei para o Jacques Raidens, mas nós vamos junto. Nós vamos junto. A Câmara poderia ter feito alguma coisa e não fez. Não sei se pode fazer, eu tô me expondo aqui, tá? Agora, eu acho que a nossa postura está muito passiva em relação a isso. Vou provocar nesse sentido. Me discordem de mim, eu não quero... Agora, eu, sinceramente, eu nunca vi uma situação tão... Eu já acompanhei greves e greves e greves e greves, tá? E cada vez piora mais. Agora, a situação do SANEP em particular é de... Eu vi uma frase há poucos meses atrás que dizia assim, ó, dita pelo SANEP. SANEP tem 2 anos de vida. Eu achei aquilo ali um manchete, eu tenho guardado para quem quiser ver, não estou inventando, Diário Popular. Aí eu chamei uma sessão especial, discutimos, o presidente do SANEP foi, ele foi e desmentiu aquilo. Ele disse, não, nós estamos fazendo dever de casa, mostrou um cano e tal, precisamos, tá bem. O jornal de hoje, ou de ontem, que eu li todos juntos, diz assim, ó, taxa do lixo volta à pauta. Na mesma, e o presidente do SANEP, diante de uma pergunta do Marcola, parece que foi do vereador Marcola, ele disse, não, é a taxa do lixo, a salvação é essa. Marcola provocou, ele disse, não tem outro jeito. Vejam os jornais, o prefeito é contra. A impressão que eu tenho é que o vereador Anselmo está certo. Tem dinheiro para dar o aumento, a impressão, tem dinheiro para dar o aumento, mas o prefeito não quer. O diretor do SANEP tem que criar a taxa do lixo, mas o prefeito não quer. Eu acho que nós tínhamos que dar um jeito de, pelo menos isso, colocar a público, afinal, prefeitura, SANEP, vocês querem ou não querem salvar o SANEP? Vocês têm ou não têm dinheiro para dar um aumento? Só para encerrar, presidente, sabe qual foi
o resultado final de uma última reunião que eu fiz, reunião demorada, aquelas que eu parei para pensar, pedir, me faça um retrato sem disputa de greve, sem essas coisas que aparecem aí de carro, não sei o que, isso aí é secundário para mim. Qual é o problema de vocês, Sanep? Qual é o problema? Vocês acham que tem dinheiro, qual é o problema? Sabe qual é o problema? Dito pela direção do Sanep, do sindicato, e um advogado que eu confio e é experiente. Nós não sabemos os custos do Sanep. Não sabemos. O que gasta com aquilo? Não sabemos. Não há transparência nesse negócio. Então, eu acho que a Câmara tem, pelo menos, que dissecar esse negócio. Saber, prefeito, é sua posição política, a gente vai ter que respeitar, mas não precisa concordar, né? Mas pelo menos isso. Senhor Jacques Raider, o senhor quer mesmo criar a taxa do lixo e pode nos dizer se há condições de aumento? Vocês estão em conflito? Da onde vem essa linha aí? Porque a impressão que eu tenho, desculpa, mas eu vou ter que dizer mais uma coisa. Tem uma coisa sobre o Sanep, que ele disse aqui também, 33% de devolução a partir de 2001. Aí ele disse, isso é o fim do Sanep, insolvência geral. Isso está decidido em última instância. Então eu não entendo como é que uma cidade, uma prefeitura e nós também vão ficar olhando isso. É grave, 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 grave. É a pedreira, vereador Rossi. Está lá a pedreira. Só que o Sanep é bem mais sério que a pedreira. É muito mais sério, é a água. Claro.